Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. E vamos ao vídeo de hoje. Gente, hoje eu venho falar sobre coachismo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar porque existem estudiosos sobre o assunto. Mas, dado os últimos acontecimentos políticos eleitorais no Brasil, né, já vai falar Rio de Janeiro, né, mas aqui, que eu saiba, não tem nenhum candidato coach. Eu me vejo impelido a ter que comentar o assunto. O que que é o coach? O coach, a tradução de coach é treinador. Tá, mas treinador de quê? Pois é. O treinador ele tem um conhecimento sobre determinado assunto e vai ajudar os seus alunos, os seus treinados, a atingir o máximo do seu potencial naquele determinado problema ou o máximo de seu potencial empresarial, de estudo, né? Tanto é que você tem coaches de estudo, você tem coaches que são donos de empresas extremamente bem-sucedidos, que vão passar a experiência gerencial dele para que outros negócios possam ter tanto sucesso quanto o dele. Vocês podem notar que eu não usei a palavra prosperar, né? Daqui a pouco eu falo por quê. Então, isso nasceu nos Estados Unidos, na década de 70, onde você tinha grandes empresários que ia passar a experiência gerencial para empresários que estavam iniciando, ou alguns que tinham algum tipo de problema para gerir sua empresa. Isso é o coach. Bem, nós tivemos a questão da década de 60, um certo libertarismo das formalidades, nós tivemos é, um, culturas orientais influenciando o nosso estilo de vida ocidental, e como por exemplo o yoga, a meditação, e com isso veio uma certa questão holística para a nossa cultura. Veja bem, eu não tenho nada contra isso. Só acho que a questão holística é, assim como a religião, uma questão de fé, é uma questão devocional. Ou você acredita ou você não acredita. Não posso afirmar que vai dar certo ou não vai dar certo. E também não posso afirmar que isso é furada. A gente não sabe. Porém, na década de 90 para cá, a gente começou a ver uma transformação desses coaches em pessoas que vêm passar a sua experiência holística para que você possa desbloquear as suas, o seu potencial, para que você possa é, excluir de você suas crenças limitantes. Isso é meio subjetivo e é com um propósito. Crença limitante parte do pressuposto que você tem questões internas que te impedem de chegar ao seu potencial máximo intelectual. E transformaram isso para crenças limitantes são questões internas que te impedem de prosperar. Esse é o ponto e por isso que eu não utilizei a palavra prosperar quando eu estava definindo o que era coach. Temos um exemplo em São Paulo de um candidato que está querendo liberar as pessoas de suas crenças limitantes. E quando você vai fazer perguntas sobre como ele vai gerir a cidade, ele fala para ir visitar o seu plano de governo. Gente, a política não é o melhor dos mundos, mas é o único meio que a gente tem de conseguir gerir uma sociedade. E vou dizer por quê. Uma sociedade tem vários pensamentos, as pessoas têm várias motivações internas. E, por incrível que pareça, todas elas têm que ser respeitadas. Se uma pessoa acredita que a saúde para a sociedade evoluir é um maior, uma maior liberdade econômica, cara, possível. Se outras pessoas esperam que a sociedade para evoluir vai depender de um dirigismo, possível também. Mas no momento em que a gente começou a ter atritos a respeito de polarização política, onde um lado começou a não respeitar mais os outros, temos um problema. Então, um candidato que não respeita seus adversários,
está os tratando como inimigo. Você não pode criar inimigos na própria sociedade que você vive, porque aí você vai querer eliminar seus inimigos. Isso não pode acontecer. Ainda mais quando você tem um candidato todo enrolado, investigado pela Polícia Federal por um esquema de lavagem de dinheiro, com pessoas ao redor dele que são investigados por tráfico de drogas, e tem uma condenação criminal da Justiça de Goiás que imputou-lhe responsabilidade por fazer parte de um grupo que fazia golpes pela internet. Antes que venham me perguntar, a extinção da punibilidade não quer dizer que tal fato não ocorreu. Quer dizer apenas que a justiça demorou a reconhecer o fato e por isso não vai poder puni-lo por conta do que a lei determina. Não é inocência. A culpa foi estabelecida por uma sentença. Só não determinou o cumprimento de um período de liberdade vigiada ou de prisão, porque havia passado o tempo que a lei impunha o cumprimento desta sentença. Mas a culpa já foi estabelecida. A pessoa não pode falar que não é criminoso, porque não foi anulado o processo. Não foi anulada a condenação. Foi apenas estabelecido que não se pode mais punir por conta desse crime. Mas ele aconteceu. Eu me vi impelido a comentar isso porque eu estou vendo muita gente sendo insuflada por essa criatura. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O candidato antissistema, ele é o candidato que está mais inserido no sistema possível e vai querer utilizar o sistema unicamente ao seu favor. Dito isso, é um perigo você dar ouvidos a pessoas assim. A Alemanha de 29, depois que saiu da Primeira Guerra Mundial, teve uma inflação galopante. As pessoas levavam, às vezes, um saco de dinheiro para comprar um cigarro. O marco foi muito desvalorizado na época. Então surgiu um candidato antissistema. E esse candidato foi incensado ao poder pelo sistema. E deu no que deu. Então é isso, meus queridos. Desejo muita sorte para todos. Desejo que vocês tenham um dia muito bom. E quando vocês forem votar, votem em quem vocês quiserem. Se não quiser ouvir o que eu disse, não tem problema. Vocês podem votar em quem vocês quiserem, mas saibam que haverão consequências de seu voto. E nem sempre elas são boas. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e te vejo na próxima. Um abraço.